Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder estar com você mais uma vez, celebrando ao Senhor a boa palavra de Deus, e que esse momento nosso juntos contribua para que o reino de Deus se expanda cada vez mais na sua vida, como na minha vida também. Eu quero celebrar com você hoje um texto muito conhecido, de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A Bíblia, obviamente, está falando aqui no livro de Provérbios sobre possibilidades, decisões nossas na nossa vida, coisas que podemos decidir no dia a dia, coisas relevantes ou não, coisas corriqueiras ou não, coisas importantes ou não. Mas o que a palavra está dizendo que em qualquer das circunstâncias ou situações que vivermos e pudermos decidir, há caminho, há decisões que ao homem parece ser o melhor para aquele momento, parece ser o correto, mas o fim deles são os caminhos da morte. Se formos pensar sobre o ponto de vista divino e levarmos esta reflexão, esta palavra sobre relacionamento com Deus, nós vamos falar de decisões espirituais. Há caminho. Caminho aqui quer dizer o que eu faço, o que eu decido fazer. Quando lemos Salmo de número 1, ele fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho que os ímpios trilham. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o caminho da impiedade é contramão à vontade de Deus. Então, o que esse versículo está dizendo que eu devo, antes de tomar decisões, pensar se aquela decisão tem a bênção de Deus através da sua palavra ou não. Óbvio que se é uma pessoa que quer agradar a Deus e não desagradar, as suas escolhas vão ser pautadas pela palavra, por aquilo que Deus recomenda fazer e aquilo que Deus não recomenda fazer. Há caminho que ao homem parece direito. Então, nós começamos a entrar neste versículo e entender que pode alguém compreender que aquela decisão, que aquele pensamento vem de Deus, é de Deus, tem amparo bíblico, mas mesmo assim, diante daquela decisão, pode não dar tão certo como se espera. Há caminho que ao homem, quando fala ao homem, está falando do ser natural, de alguém que está pensando com a sua mente, de alguém que está pensando com a sua inteligência natural, está raciocinando como uma pessoa natural, não está vendo nada de errado naquilo, até está vendo que é uma boa decisão. Há caminho que ao homem, com seu raciocínio, com seu pensamento, parece ser direito. Ou seja, não há nada de errado naquela escolha, não há nada de errado naquela decisão, pensando com a mente humana. E o que se decide nesse caminho, o que se decide nessa escolha é dar certo, não dar errado. Porém, está dizendo que o fim dele, dessa decisão, desse caminho, são os caminhos da morte, da destruição, da aniquilação, e aí resultados espirituais advindos de decisões que tomamos. Quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver exemplo de muitas pessoas que tomaram decisões e que aquelas decisões não trouxeram resultados que eles pudessem imaginar que traria. Exemplo, Jesus diz para a gente lembrar da mulher de Ló, que tomou uma decisão, não sei, algumas pessoas dizem que ela estava com o coração cheio da cidade de Sodoma, das coisas que lá aconteciam, alguns outros dizem que era uma mera curiosidade, sendo um ou outro ou qualquer outro que você possa pensar, verdade é que ela olhou para trás. Verdade é que a palavra do anjo para ela era: não olhem para trás.
Então, aquele olhar para trás, olhar a cidade, olhar o que estava acontecendo, sendo que pudesse ser ou poderia ser uma curiosidade, ou estava com o seu coração ainda voltado para aquelas coisas, não importa, a motivação foi uma desobediência. Não importando a motivação, foi uma desobediência. E se foi desobediência, era um caminho errado, que ela escolheu, que ela tomou a decisão, que ela tomou a atitude. Então, não importa movido por que sentimento, se eu entendo que aquilo é uma desobediência ao Senhor e a sua palavra, é um caminho que eu não devo trilhar. Sansão tomou essa decisão. Sansão, que era um homem que tinha tudo para dar certo em sua vida, e deu errado um monte de coisas. Por quê? Porque ele conhecia a palavra, sabia da palavra dita ao seu respeito, e não obstante o fato de conhecer e saber, tomou a decisão que era errada. Mas lá no ânimo dele, lá no íntimo dele, será que ele cuidava que aquilo ia dar errado? Se não cuidava, era para cuidar, era para pensar. Por quê? Porque era uma decisão não apenas não pautada na palavra, mas contrariando a palavra que ele havia recebido. Então, existem coisas que eu posso fazer que não está objetivamente determinado, escrito aqui, uma decisão rápida, que não há uma contrariedade à palavra, mas pode ferir o conceito todo da palavra. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu e você precisamos pedir o conselho de Deus. Eu estava pensando sobre isso e como teve sorte e foi abençoado Nabucodonosor na Babilônia quando Daniel estava lá para lhe dar orientação e direção. Como foi abençoado o faraó no Egito quando Josué estava lá para lhe dar orientação, para lhe falar a direção de Deus para a sorte não só dele, mas de todo o povo. E por que não falar de todos os povos? Porque um assunto específico do Egito e das decisões de Faraó em conceder liberdade a José de tomar decisões, estava a sorte também de todos os outros povos, como o próprio povo de Israel e todas as nações circunvizinhas, que havia alimento no Egito por conta de uma decisão de José em obedecer a Deus e de Faraó em ouvir a José que obedecia a Deus. Então, quem sabe na sua vida agora, você está curtindo ou vivendo ou vivenciando resultados de decisões que você tomou sem consultar a Deus ou até mesmo cuidando que não estava desagradando a Deus. E esses caminhos, ou este caminho, levou você à morte em alguma área da sua vida. E o mais terrível é quando isso leva a pessoa à morte espiritual. Isso que eu quero dizer para você é que hoje esse quadro pode mudar. E o Senhor pode trazer para você uma nova orientação, uma nova direção, e se há em você uma decisão de servir a Deus e de ouvir ao Senhor, há com certeza lugar para ao arrependimento, há com certeza lugar para a conversão. Eu quero orar com você sobre isso hoje. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, clamando ao Senhor por minha vida e pela vida da pessoa que está agora ouvindo, vendo, celebrando esta palavra comigo. Pai, que a tua boa mão esteja cobrindo a vida desta pessoa e dentro disso que eu compartilhei, se foi uma decisão equivocada, um caminho errado e gerou, Senhor Deus, o oposto que essa pessoa esperava, principalmente nas questões espirituais, que o Senhor, estendendo a mão, dê oportunidade para que haja uma mudança de decisão, de atitude e também de resultados. Eu te agradeço por poder orar, louva ao Senhor em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja tocando a sua vida de uma forma plena e que
o estar diante da palavra de Deus não apenas traga satisfação ao seu coração na questão no quesito humano, mas muito mais no quesito agradar a Deus e viver o seu propósito. Um grande abraço, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus.